Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre a Argentina da Copa do Mundo de 2006. Eu confesso que eu tenho grandes lembranças sobre aquele time, mas principalmente sobre aquele elenco. Muito se fala sobre os jogadores que a seleção brasileira tinha naquele Mundial, mas a Argentina também era muito forte. Curiosamente, as duas seleções foram eliminadas nas quartas de final. E até por uma sugestão de um dos inscritos no canal, eu trouxe aqui como aquele time comandado pelo José Pekerman jogava. Vamos sacar aqui a nossa prancheta, dar um confere ali no enquadramento, que já é de praxe, tudo certo. E olha os nomes que a seleção portenha tinha no seu elenco. Pato Abondanzieri no gol, Nicolás Burdisso, ou o Colotini, né, que ganhou a vaga depois na lateral direita, Ayala e Heinze na zaga, Juan Pablo Sorin na lateral esquerda, Javier Mascherano, primeiro volante, Maxi Rodrigues, como esse vértice pela direita do losango, Esteban Cambiasso, pelo vértice esquerdo, Juan Román Riquelme, era o camisa 10, o meio atacante, o engante, na dupla de ataque, Hernan Crespo, ele mesmo, torcedor do São Paulo, seu treinador atual, e o Saviola era o segundo atacante, né, o companheiro aqui do Crespo na dupla de ataque. Esse elenco ainda tinha nomes como o zagueiro Gabriel Milito, que até outro dia era técnico do Atlético Mineiro, o lateral direito Lionel Scaloni, atual técnico da seleção da Argentina, o volante Lúcio Gonzalez, né, que foi titular na segunda partida, o meia Pablo Aimar, né, ídolo da torcida do River Plate, à época, se eu não me engano, jogava pelo Benfica, era o reserva do Riquelme. E os atacantes, Carlitos Tevez, que era o grande destaque do Corinthians na época, estava para sair, né, indo para o West Ham da Inglaterra, posteriormente foi para o Manchester United. Ele foi campeão brasileiro pelo Timão no ano anterior e era uma das maiores revelações do futebol argentino naquele ciclo, né? Tinha, inclusive, brilhado com a camisa do Boca Juniors anos atrás. Além do Rodrigo Palácio, outro ex-jogador do Boca, o Julio Cruz, que atuava na Inter de Milão, e um muito jovem ainda, Lionel Messi, era reserva desse time. Olha que elenco tinha a Argentina. Lembrando que o técnico não quis convocar também o Javier Zanetti, né? Ele alegou motivos pessoais, né, para não chamar o lateral. E o jogador que estava em ótima fase ficou puto por não ter sido convocado e nem comunicado, né, de que motivos pessoais eram esses que o deixaram de fora daquele Mundial. O time jogava no 4-3-1-2, né, bem típico, bem tradicional no futebol argentino, com esse losango no meio. Um volante fixo, dois carrilheiros, né, que eram como eram chamados esses volantes versus laterais, né. Na Inglaterra, por exemplo, chamam de box-to-box. No futebol espanhol, futebol latino, chamam de carrilheiros. E um clássico engante, que era o Riquelme, que jogava muita bola. O Burdisso ou o Colotini, quem jogasse aqui na lateral direita, segurava mais como lateral base na saída de bola, centralizando o Ayala, que era o principal responsável por conduzir ou iniciar essa saída com um passe vertical, e com isso o Heinze, que também podia jogar de lateral, era o zagueiro pela esquerda que abria esse posicionamento. À frente dos três se posicionava o Mascherano, fazendo a conexão curta, ele recuava entre os zagueiros, e os meio-campistas. Com isso, Sorin subia mais pela esquerda, né, funcionando praticamente aqui como um ala, e quem dava amplitude pela direita era o Maxi Rodrigues, que saía dessa função aqui, né, de vértice lateral do losango pela direita, e com isso o Mascherano alinhava aqui juntamente com o Cambiasso. Assim era a saída de bola e assim era a postura ofensiva daquele time, beleza? O Riquelme frequentemente ele podia recuar, ter intermediária para ditar o ritmo, ele girava o corpo, né, virava o jogo com passes longos, chamava a pressão para liberar o Maxi e o Sorin pelos lados, isso quando o Mascherano não ficava, né, mais aqui à frente, né, como se fosse uma saída de 3+1. E aí o Riquelme podia fazer esses avanços. Mas na fase ofensiva, realmente, o time se posicionava com aquela formação mais tradicional, né, com 3-4-1-2, né, que é outra versão aqui do 3-5-2, mas quando o time tinha a bola no campo de ataque. Era assim que a equipe se posicionava, beleza? O time tinha um ataque posicional, né, a posse de bola, paciente, tentava muitos passes curtos. O Pekerman bebia muito da fonte do que ficou conhecido na Argentina como menotismo, que era o estilo de jogo ofensivo, plástico, do técnico da seleção campeã do mundo em 78, o César Luiz Menotti, e o grande coração do time,
era o Riquelme, tal qual naquele time de 78 também era o engante do time, o Mário Kempis, né? Mas o Riquelme era o grande coração aqui dessa equipe. Ele cadenciava, ele atraía a marcação, ele abria espaço para as infiltrações, seja do Maxi pela direita ou de um dos atacantes em diagonal, normalmente o Saviola, que era o segundo atacante, ele que jogava um pouco mais à esquerda, o Crespo centralizava e segurava os zagueiros com os avanços em profundidade. Por que o Saviola jogava um pouco mais à esquerda? Porque o Crespo ele ficava mais no segundo pau à direita, porque o Sorin, era o lateral que ia mais profundo, né? Ele funcionava quase que como um ala, como um ponta. Ele sempre ia para o fundo para tentar cruzar. E aí o Crespo sempre ficava aqui no segundo pau à direita para poder escorar os cruzamentos do Sorin, beleza? Porém, a equipe tinha uma certa dependência dessas jogadas mais posicionais. O Riquelme, ele era praticamente o único ponto de criatividade, jogadas individuais do time titular. Ele também era o cara das bolas paradas, das finalizações de fora da área, e o ataque mudava sua postura, ou só mudava a postura, quando entravam jogadores como o Tevez, como o Messi, né, que eles eram mais capazes de arrancadas individuais, de jogadas mais pessoais, não jogadas tão engessadas e tal. E aí, tanto o Messi quanto o Tevez, eles davam um pouco mais de mobilidade a esse ataque, beleza? O Julio Cruz e o Palácio, eles eram opções mais parecidas com o do time titular, né? O Palácio, um segundo atacante, para jogar aqui no lugar do Saviola, melhor dizendo, o Julio Cruz para atuar, né, na posição do Crespo, beleza? Na defesa, o time se postava, num bloco mais médio e procurava se comportar de diferentes formas de acordo com como o adversário atacava. Nos três casos, o Riquelme, o Crespo e o Saviola, eles eram mais liberados, né, de funções defensivas. Eles ficavam aqui mais à frente, beleza? Se atacassem a Argentina pelo centro, o time se posicionava dessa forma. Uma linha de 4 e a linha dos 3 volantes que se alinhavam na frente da defesa, formando uma zona de marcação centralizada com 7 jogadores mais estreitos, pouca proteção pelos lados, o que praticamente estimulava os adversários a tentarem os cruzamentos. Era exatamente esse o ponto forte dos dois zagueiros da Argentina, né? Tanto o Ayala quanto o Heinze eram muito bons no jogo aéreo, especialmente o Ayala. Então, isso de atrair o adversário para atacar pelo lado era uma estratégia, porque sabia que os dois zagueiros aqui eram quase soberanos, né? E aí conseguiriam tirar com uma certa tranquilidade, né, as bolas altas na área, vindo pelos lados, né, esses cruzamentos. Agora, se atacassem o lado direito, a linha dos volantes balançava, juntamente com o Maxi Rodrigues, sendo esse cara mais aberto, assim como ele jogava quando o time atacava. Claro, ficava esse espaço aqui na virada de jogo, né? Porque o time optava por marcar apenas com 7 jogadores atrás da linha da bola. Então, quando o time atacava pela direita, essa era a postura. Agora, quando atacava pela esquerda, o Sorin subia, o Heinze abria, o Mascherano vinha se posicionar como esse zagueiro, né, fazendo a cobertura do zagueiro, que abriu para cobrir o avanço do lateral, e aqui tanto o Maxi quanto o Cambiasso eles alinhavam aqui à frente da defesa para que o time não ficasse tão desguarnecido. Então continuava tendo 7 jogadores, só com uma mudança aqui de posicionamento de como o time defendia, né, quais peças ficavam aonde, beleza? Campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2006. O time liderou o grupo C com vitórias sobre a Costa do Marfim por 2-1, Sérvia e Montenegro por 6-0, foi a grande atuação da Argentina naquele Mundial, e o empate diante da Holanda por 0-0 quando já estava classificada, usou um time misto. A escalação nessa partida, inclusive, foi Abondanzieri no gol, Burdiço na lateral direita, Ayala e Gabriel Milito na zaga, o Cufré na lateral esquerda, Mascherano, Cambiasso e Maxi Rodrigues, os 3 volantes, Riquelme, o meia, e aí a dupla de ataque mais móvel, né, com o Tevez e o Messi. O jogo foi 0-0, mas muita gente ficou com a impressão que essa deveria ser a composição ali do trio, né? O Tevez pedindo passagem, o Messi muito jovem já encantando, mas ficava ali aquela pulguinha atrás da orelha, pô, o que eu vou fazer com o Crespo, né? Porque o Crespo era o grande artilheiro daquele time e o Crespo não podia sair da equipe. Então, praticamente o Messi e o Tevez, eles brigavam por uma vaga e acabou que nenhum dos dois ganhou, né? O Saviola seguiu sendo titular. Nas oitavas de final, o jogo contra o México foi para a prorrogação, 1-1 no tempo normal. Segundo gol argentino foi marcado pelo Maxi Rodrigues, né, no tempo extra. E nas quartas de final, a adversária foi a Alemanha, a dona da casa,
Nesse jogo a Argentina perdeu a Bondanzieri lesionado, entrou o Léo Franco no gol. O Messi ficou no banco os 120 minutos, porque sim, né, esse jogo também teve prorrogação. E o jogo terminou empatado em 1-1. A Argentina acabou sendo eliminada nos pênaltis por 4-2. Esse time do Pekerman representou talvez a última grande exibição do Enganche no mais alto nível, né, em uma Copa do Mundo. Tinha um time equilibrado, criativo, vistoso, com um ótimo toque de bola, cadência, verticalidade, mas que sucumbiu ao pragmatismo contra a Alemanha, quando o time perdeu intensidade, né, após o gol, sofreu com a pressão, né, abriu o placar e tomou um empate naquela partida, e talvez o treinador não tenha escolhido as melhores peças para compor o ataque. O Crespo terminou a Copa como vice-artilheiro da competição, com 3 gols, mas poderia ter melhores companhias à frente, né, com o Tevez e o Messi pedindo passagem, como eu disse. Aquela base de elenco ainda foi a final da Copa América de 2007, né, na Venezuela, sob o comando do técnico Alfio Basile, e com um time ainda mais incrementado de talento, né, com o Zanetti voltando para a lateral direita, o Verón vindo fazer o meio-campo, o Maxi Rodrigues foi para o banco, o Messi de titular na posição do Saviola, né, jogando ao lado do Crespo, mas também acabou perdendo para o Brasil de Dunga por 3-0 na grande decisão. A Argentina era muito favorita, o Brasil foi ali aos trancos e barrancos chegando à final, muito liderada, né, pelo talento do Robinho, que quase não jogou aquela competição, né? O Real Madrid não queria liberar, os jogadores pediram dispensa, pediram férias, pediram para não jogar a competição, como o Kaká, que estava no auge, era a melhor temporada dele, Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, não jogaram a Copa América, e ainda assim o Brasil, com Júlio Batista, com Elano, com Alfonso Alves, com Wagner Love, enfim, com esses jogadores, conseguiu ser campeão da Copa América contra aquela Argentina. Depois disso, a Argentina trocou de treinador em outubro de 2008, chegando o Diego Maradona para o comando, o que acabou significando a despedida do Riquelme da seleção albiceleste. Mas esse é um assunto para uma outra análise retrô, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!